أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Estimados irmãos, depois de termos abordado na lição passada a questão relacionada aos masajid, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala nas suas casas, a edificação de masajid, hoje Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca das ações dos descrentes. Quem edifica o masajid, quem recorda Allah, são pessoas que são crentes. Aquelas que mesmo as transações comerciais, o seu comércio não atrapalha do salah, do zakah, porque eles receiam o dia em que os olhares e os corações estarão convulsionados. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala irá retribuir essas pessoas no dia do juízo final. Mas existe um outro grupo de pessoas que não acreditam e não praticam nessas coisas todas retromencionadas no versículo anterior. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Quanto aos descrentes, aqueles que não acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, eles praticam bem também, eles fazem alguma coisa. Allah diz أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ. As suas ações são como a miragem numa planície deserta. Miragem numa planície deserta. يحسبه الظمآن ماء, que o sedento pensa que é água. Ele vê, olha para frente. Hoje nós conseguimos perceber isso com muita facilidade quando viajamos, aquela hora de meio-dia, olhamos para frente, aquele sol, vemos uma miragem, como se fosse água. Allah dá esse exemplo das ações dos descrentes. Eles olham, não é? Nós olhamos uma miragem, pensamos que aquilo é água. Então Allah diz حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Quando ele lá chega, onde que ele viu essa miragem, viu como se fosse água, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا, não encontra nada. فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا. Allah subhanahu wa ta'ala dá aqui este exemplo das ações dos descrentes. Eles podem praticar, não tem nenhuma relevância essa ação perante Allah subhanahu wa ta'ala, não tem valor. É como se ele estivesse a ver uma miragem, tem esperança de alguma coisa, não há nenhuma retribuição daquilo. Quando ele chegar diante de Allah, não encontrará nada, e Allah subhanahu wa ta'ala estará lá para fazer o seu julgamento e ele ter aquilo que ele praticou. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Aqui nós podemos questionar, mas eles praticam boas ações, Allah é justo, e essas boas ações que eles praticam? Os ahadiths mencionam todo o bem que o descrente praticar, todo o bem que o descrente praticar, ele terá o seu pagamento aqui no dunya antes de morrer. Antes dele morrer, ele terá o seu pagamento. As dádivas todas que usufruem aqui no dunya, todas elas, não era suficiente, não precisava desta promessa do pagamento aqui no dunya.
a cada momento que nós vivemos, as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala em nós são enormes, são inúmeras. Portanto, os ahadiths mencionam que antes de ele morrer, ele terá o seu pagamento. Ele irá ter a retribuição daquele bem que ele fez. Perante Allah subhanahu wa ta'ala não terá nenhuma retribuição. Então Allah aqui menciona como se fosse uma parábola. Imaginemos, você está com sede e você tem esperança de encontrar água porque está a ver água distante. Chega lá, não é água, é uma miragem, é uma ilusão. Então, as coisas que você pratica aqui no dunya como descrente não tem nenhuma relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. É o exemplo aqui da miragem. Você vê distante, ou você pode ter alguma esperança, mas não há nenhuma retribuição por aquilo que você praticou. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعٍ. As ações dos descrentes é igual à miragem numa planície deserta. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً, que o sedento pensa que é água. حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, quando chega lá nessa miragem, لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا, não encontra nada, até que chega diante de Allah subhanahu wa ta'ala com esperança das ações que ele praticou, não encontra nada. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا, e Allah subhanahu wa ta'ala estará lá para retribuir por aquilo que ele praticou. Em outras palavras, o castigo que ele vai ter que enfrentar por não ter acreditado em Allah subhanahu wa ta'ala. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ, e Allah subhanahu wa ta'ala é ágil na prestação de contas. Allah diz ainda o exemplo das ações dos descrentes. Allah diz: ao kadhulumati, o exemplo das ações dele é similar às trevas, à escuridão, onde fi bahril lujji, a escuridão no oceano profundo, a escuridão no oceano profundo. Yaghshahu mawjun min fawqihi, por cima dessa escuridão existe uma onda, e por cima dessa outra escuridão existe outra onda, e por cima disso existem nuvens. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, escuridão acima da qual existe outra escuridão. Idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, que nessa escuridão ele tirando a sua mão quase que não vê a sua própria mão. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ, a quem Allah subhanahu wa ta'ala não lhe der luz, não haverá nenhuma luz. Aqui, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala compara ou informa acerca da escuridão no oceano. No oceano existe escuridão, não é? O estudo científico, 1300 anos depois, descobriu essa escuridão. E esta escuridão, cientificamente, não é, foi descoberta pelo cientista francês Jacques-Yves Cousteau. Descobriu essa escuridão. É a penetração da luz do Sol que atravessa a atmosfera, toca a Terra e perfura o oceano. No mar, essa luz do Sol tem um efeito nas primeiras camadas do oceano. Ele penetra a uma luz até uma certa distância. Depois existe uma escuridão absoluta. E o Corão está a dizer que existem ondas lá, insondáveis. Existem essas ondas, uma acima da outra, que tem mesmo efeito às da superfície, mas não tem a mesma percepção às da superfície. Portanto, os ulamás explicam esta questão desta maneira, e nós podemos depois fazer uma comparação com aquele submarino, Titã, o que aconteceu, a impulsão, por aí. Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a falar que isso existe. É escuridão, tanta escuridão, que por mais que alguém tire a sua própria mão, colocar na sua frente, ele quase que não vê a sua própria mão por causa de tanta escuridão. Então, este cientista, depois de ele comparar a sua descoberta, 1300 anos depois do Islã ter mencionado isso, depois do Corão ter mencionado, ele fez essa descoberta e fez essa comparação, a sua descoberta, com o que o Corão mencionou. Ele abraçou o Islã. Como é que poderia Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Uma pessoa que não viveu na zona costeira, não sabe nada do oceano, como aquelas pessoas que vivem numa zona costeira, como é que podia trazer este conhecimento, não é? Sendo uma pessoa iletrada? Como poderia saber? Então, o teu conhecimento, não é? A tua pesquisa, comparando com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, é que deve te levar próximo a Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Aqui o conhecimento faz-te reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Não olham para o camelo, como o camelo foi criado. Quanto tempo o camelo fica sem beber água? A estrutura do próprio camelo, como é que é? Se formos a estudar isso, de facto encontraremos inúmeros milagres nesta criação. E não só no camelo, vários outros animais, em tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Olhemos para o animal mais pequeno. Como é que vive este animal? Uma criatura ínfima. Como é que vive? Como é que são as suas veias, o seu cérebro? Como é que Allah subhanahu wa ta'ala fez? Então, Allah desafia, traga uma criatura similar àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fez. Então, Allah subhanahu wa ta'ala aqui está a dizer as ações dos descrentes. Um é igual à miragem, outro Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer é igual à escuridão, na profundeza do oceano. Você tem mão lá, você pode estender a tua mão na tua frente, você não vai conseguir ver a sua própria mão. Então, é o exemplo das ações dos descrentes. Não tem nenhuma relevância, não terá nenhum pagamento ou nenhuma retribuição em benefício daquilo que praticou, porque a condição principal para as ações serem aceitas não é encontrada. Qual é esta condição? É iman, acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar na existência de Allah, acreditar em Muhammad sallallahu alaihi wasallam como seu mensageiro. Depois disso que outras coisas podem vir. Mas se iman não for encontrado, portanto, isto não será aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz: وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Quem Allah subhanahu wa ta'ala não lhe der luz, este indivíduo não terá luz. Quem Allah não lhe der brilho, ele não terá brilho. Quem Allah não orientar, este não terá orientação. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala chama outra vez a atenção da sua criatura para refletir naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Alam tara أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات. Por acaso não reparam que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah glorificam Allah subhanahu wa ta'ala tudo ou todos que estão nos céus e na terra, mesmo os pássaros com as suas asas estendidas glorificam a Allah. Allah diz: kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Cada um sabe como é que é o seu salar. Cada um sabe como é que é a sua oração. Wa tasbiha, e glorificar Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um sabe como glorificar Allah subhanahu wa ta'ala. Nota o versículo do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Não existe algo que não glorifica Allah subhanahu wa ta'ala. Todas as coisas glorificam Allah subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum, mas vocês não entendem como é que é o tasbih, como é a forma de glorificar Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é a forma que eles usam, ou como é que é este glorificar Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah, wallahu alimun bima yaf'alun. E Allah subhanahu wa ta'ala é conhecedor daquilo que vocês ou que eles praticam. Walillahi mulku samawati wal ard wa ila Allahi al-masir. E a Allah subhanahu wa ta'ala que pertence os reinos dos céus e da terra. Tudo que existe pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila Allahi al-masir. E o retorno será para Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala mencionou alguns aspectos, não é? Uma comparação que veio apresentando, fazendo a sua própria apresentação. Allah subhanahu wa ta'ala em seguida falou de ser glorificado, ser adorado, ser erguidas casas
para a sua adoração e elogiou aquelas pessoas que recordam Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. Não há ocupação que faz com que eles deixem de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala irá retribuir quanto a essas pessoas que praticam o bem. Depois Allah fez uma comparação com aquelas pessoas que descreem, não acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que pratiquem boas ações, dando estes 2 exemplos. E o ayat de seguir falamos, não é, da cerca de Allah subhanahu wa ta'ala chamar a atenção à sua criatura relacionado às coisas que estão à sua volta, mesmo os animais, dando exemplo concreto aos pássaros. No versículo seguinte, Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca da chuva, o envio da chuva. Portanto, é um ayat também interessante, e nós sabemos que tudo o que tem a ver com a meteorologia, o estado do tempo, vai chover, não vai chover, vai estar calor ou não, em particular a chuva, Allah subhanahu wa ta'ala diz: este é o conhecimento que somente está no ilm de Allah subhanahu wa ta'ala. Somente Allah é que sabe quando é que vai chover. Por isso que os nossos serviços meteorológicos nunca dizem com certeza, dizem previsão, estado do tempo. A ciência está tão avançada, por que não diz taxativamente? Esta aqui é a temperatura da manhã, o estado do tempo da manhã. Dizem sempre previsão. E Allah diz uma das coisas que somente está no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, é quando é que vai chover. Nós vemos, às vezes, dizem amanhã vai chover muito, chove pouco. Não vai chover, chove. Vai chover, não chove. Portanto, e tudo é previsão. Não quer dizer que o homem não tem essa capacidade de investigar. Pode investigar, mas isso é algo que o conhecimento taxativo, de como e quando vai acontecer, somente está no ilm de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.